Gente, aqui estão os ingredientes que vocês vão precisar. São 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 copo de leite, 3 ovos, 3 copos de farinha de trigo com ou sem fermento e 2 copos de açúcar cristal. Agora, a primeira coisa que nós vamos fazer é separar a clara da gema, porque nós vamos bater a clara em neve, que isso vai ajudar a deixar o bolo bem fofinho e macio. Então, joga a clara na bacia que você vai bater com a batedeira e reserva a gema. Faça isso com os 3 ovos e depois começa a bater. Começa a bater na velocidade baixa e depois vai aumentando aos pouquinhos. Pode ser com batedeira de mão, dá do mesmo jeito. Quando ele começar a dobrar o volume e tiver bem branquinho, bem lisinho, então já tá pronto. Aí você pode parar de bater e reserva em uma outra vasilhinha. Agora nós vamos começar a fazer a base do bolo. Então coloca na batedeira as 3 colheres de manteiga, todo o açúcar e coloque também as 3 gemas. Comece a bater na velocidade baixa, vai aumentando a velocidade se você achar necessário. Aqui nessa batedeira fica mais difícil essa parte, porque como o batedor roda mais só no meio, então a massa acaba grudando na lateral. Então você tem que pegar uma colher e ir raspando os lados para não ficar nada sem bater, para ficar tudo misturadinho. Com a batedeira de mão, esse processo é mais fácil e mais rápido, porque aí você pode direcionar o batedor aonde a massa começa a agarrar, né? Aqui na minha batedeira eu acabei demorando um pouquinho nessa parte por causa disso, que aí você tem que ficar repetindo toda hora o mesmo processo para bater tudo, para ficar tudo igualzinho. Essa misturinha também tem que aumentar o volume, né, dobrar de volume e tem que ficar mais clarinho e também ficar igual um creme bem fofinho mesmo. Então, quando começar a ficar mais lisinha a massa, ficar mais fofinha, né, igual um creme, então já tá bom. Aí, aqui vocês podem ver como que fica, ó, fica bem fofinho mesmo. Depois disso, aí você coloca toda a farinha de trigo dentro da batedeira. Adiciona o leite também. Adiciona a clara em neve e depois volta a bater.
adiciona o fermento em pó. Aí depois bate na velocidade baixa, só mais um pouquinho, só para misturar. Enquanto isso, você já deixa o forno pré-aquecido a 180 graus. E aí você pega uma forma, a que você tiver aí, que a gente vai untar com manteiga e farinha. Então você põe a manteiga num papel toalha, né, guardanapo que você tiver aí, e espalha a manteiga na forma toda, para ela ficar bem untadinha para o bolo não agarrar. Depois joga um pouquinho da farinha de trigo. Começa a dar umas batidinhas na forma para a farinha espalhar na forma toda e ficar bem untada. Depois despeja a massa dentro da forma e lembre-se de usar uma forma que seja mais alta, porque essa massa cresce muito. Então, se a sua forma for baixa, divide a massa do bolo, faz 2 vezes, ou então faz em 2 formas diferentes, porque senão pode derramar e aí vai queimar o fogão todo, né? Deixa pelo menos 3 dedos sobrando, né? Até o topo da forma. Coloca o bolo no forno e deixa ele assando por pelo menos 30 minutos. E aí você enfia uma faca depois para ver se está pronto. Para saber se está pronto, quando você enfiar a faca e ela voltar sem a massa, né, agarrada, então é porque tá pronto. Depois que o bolo ficar pronto, deixa a massa esfriar bem. E aí, caso você queira deixar ele um pouquinho mais úmido, você faz uns furinhos com a faca e joga a calda, que eu vou deixar a receita aqui embaixo para vocês. Depois também, se você quiser, você pode jogar uma cobertura de chocolate em cima. A receita também tá aqui embaixo. Aqui no meu, eu fiz só metade dessa receita porque eu não queria cobrir o bolo todo. Mas quando vocês fizerem, se vocês fizerem a receita inteira, ela cobre o bolo direitinho, tá bom? Gente, esse bolo fica bem grande, ele dá para umas 12 pessoas e fica bem gostoso. Então, quando vocês fizerem, depois me marca lá no Instagram, me fala se vocês gostaram dessa receita ou não, tá bom? E desse jeito eu espero ter ajudado vocês a pelo menos comemorar o aniversário com quem vocês estão passando aí a quarentena. Pelo menos vocês não vão passar o aniversário em branco, né? Que é uma data tão especial e tão importante. Então é isso, um beijo e depois me sigam lá no Instagram.